Alô galera, um abraço minha gente. Olha, vamos começar a partir de hoje, né? Como já prometemos, a nossa história, a história no futebol, desde o início. Aos poucos, no dia a dia, a gente vai passando para vocês aqui, antes dos comentários, né? Usando o nosso canal do YouTube, os comentários diários, nós vamos contar um pouco da história, né? De como chegamos aqui, de como começamos no meio do futebol, como começamos no meio de rádio. Espero contar com a participação de vocês, com o carinho de vocês que sempre me acompanharam nas redes sociais, e vamos trocar essa ideia no dia a dia. Depois que eu contar a minha história, nós vamos trocar, né, informações sobre futebol, principalmente sobre futebol, né? Esse esporte maravilhoso, emocionante, que nós amamos e que eu tenho uma vida dedicada a ele. São 42 anos dentro do futebol. E eu vou começar contando como foi que começou essa história. Eu morava em Brotas, e na rua Cajaíba, ali em Brotas, perto da Rádio Cultura, e a gente tinha um time lá, o Corinthians. Eu tinha 14 anos de idade e tinha um campeonato no Bonocô. Não sei se vocês lembram, quando sai do Vale do Nazaré e inicia o Bonocô, do lado direito tinha uns campinhos de areia, de barro ali. Hoje parece que só tem um campo, eram vários campos ali. E nós formamos um timezinho, Corinthians, né? Zé Ponciano era o treinador, era o dono do time, lá de Brotas. E lá nesse Bonocô tinha grandes times, né? Inclusive Bebeto Gama jogava no time de Mon, Vitorinha de Mon da Bahia. Alguns conhecem, outros não. Essa semana passada saiu até um vídeo dele com a brincadeira, o cara chamando ele para ser técnico do Vitória. E ele disse que não queria problema para a vida dele, não. Aquele ali é Mon da Bahia, conhecido. E eu fui artilheiro do campeonato lá, ali da minha idade, né, do Bonocô. E tinha um treinador do Galícia, Beto, do infantil do Galícia, né, juvenil que a gente fala hoje. Antigamente era infanto juvenil. E ele era um dos coordenadores do campeonato. E me viu jogar, fez uma seleção do campeonato e levou para treinar no Galícia. Na chácara do Galícia, lá em Itapuã. Não existe mais essa chácara, né? Do Galícia, não é mais do Galícia. E eu fui treinar lá. Passei no teste, né? E lá joguei de atacante. Durante um ano, nós tínhamos um time maravilhoso. Na década de 80, né? Era 1981. Galícia tinha um timaço, um time profissional. Aí Moré Moreira era o técnico do Galícia, dava treino lá no Galícia, lá na Chácara Azulina. E a gente formou um time muito bom, né? Não me lembro de todos os jogadores, me lembro de alguns. Me lembro de César no meio de campo, de Careca no meio de campo, Dedeco, Bal, só esses aí. Então a gente tinha um time muito forte, e a gente com 14, 15 anos jogávamos contra os adultos, né? Pessoal de bairros fazia a seleção e ia jogar lá no Galícia com a gente. Eu joguei um ano lá, ficamos um ano sem perder uma partida sequer dentro da chácara do Galícia. Aí fizemos amistosos também contra a Bahia, contra a Vitória, ABB, Redenção, Estrela de Março, né? Os times profissionais daqui, né? Com o pessoal da nossa idade, contra os times de bairro, os times adultos, né? E não perdemos nenhuma partida dentro da chácara. E eu também jogava muitos campeonatos, e campeonatos duros, gente. Eu tinha 15 anos, né? Já um pouco depois do Galícia, 15, ia fazer 16 anos, e jogava os campeonatos, Terminal Eva, né? Jogava no Marechal Rondon, porque eu jogava pelo time do Marechal Rondon, do meu primo finado Altair, e a gente tinha um time também forte, a gente disputava campeonatos de bairros, né? E ganhamos muitos campeonatos. Eu artilheiro, né? Eu novinho com 15 anos, era artilheiro em todos os lugares. Fui artilheiro no SESI, fui artilheiro no SESC, fui artilheiro em vários campeonatos que disputei pelos bairros de Salvador afora. Um dia eu estava indo disputar a segunda divisão do campeonato do SESI. Ia fazer 16 anos. Eu acho que eu já tinha 16 anos, em 1982. Paramos na calçada para tomar um café, eu e meu irmão Coelho, né? E lá dentro desse bar que a gente ia tomar o café, estava lá Jair Garrido, técnico conhecidíssimo na época. Eu digo sempre que o que eu sei hoje de futebol, 50% eu devo a Jair Garrido,
né? Porque o futebol ele tem uma cartilha. Você tem que saber aquelas coisas ali, o princípio do futebol. E eu aprendi muito com ele, né? Mas vou contar essa história daí para frente. Então, aí nesse bar, meu irmão falou com ele, porque meu irmão jogou no Ipiranga, ele tinha jogado com ele, era técnico do Botafogo, foi técnico da seleção baiana. E ele mandou eu ir, isso era num sábado, era num domingo. Ele fez assim, ó, segunda-feira no campo de fora de Pituaçu. Para quem não sabe, ali no estádio de Pituaçu tinha um campo oficial do lado de fora. E eu fui na segunda-feira treinar de meia atacante. Cheguei lá jogando bem, muito bem de meia atacante. Ele pegou e ficou, o garoto, entra aqui de volante. Aí me botou de volante. Eu alto, né? Sempre fui magro, né? Mais alto, né? Com muita movimentação dentro de campo. Isso na segunda-feira. Ele chegou, me deu um papel rosa. Esse papel rosa era o papel para o atleta se inscrever na Federação Baiana de Futebol. Me deu o papel rosa e disse assim, leve, peça aos seus pais para assinar, preencha e traga amanhã aqui assinado. Vai ter treino de 2 turnos amanhã. Eu levei, não tinha pai, dei a minha mãe assinou. Na terça-feira eu fui treinar, entreguei o papel rosa a ele. Ele no outro dia, nessa terça-feira, me botou para treinar de volante ainda de manhã. À tarde, ele me botou para treinar de zagueiro, faltou um zagueiro, alguma coisa assim. Ele me botou para treinar de zagueiro já no treino da terça-feira à tarde. Na quarta-feira, ele já tinha levado minha documentação toda com aquele papel rosa, que era o papel de inscrição na Federação Baiana de Futebol. E na quarta-feira, na mesma forma, o Campeonato Baiano iria começar no sábado próximo. Na quarta-feira me botou para treinar de zagueiro. Na quinta-feira, da mesma forma, de zagueiro. Sexta-feira também. No sábado, ele deu a relação de todos que iriam para o jogo contra o Bahia. Era a estreia do Botafogo no Campeonato Baiano de 1982. Gente, acreditem, eu nunca tinha jogado do meio para trás em nenhuma posição. Eu sempre fui ou meia número 10, que antigamente, um ponta de lança, meia atacante, ou centroavante, o atacante mesmo, nato. Eu era de fazer gol. O dia que eu não fazia gol, eu ficava doente, sabe? Eu ficava muito triste quando eu não fazia gol. E aí, no sábado, ele me levou no banco de reservas no jogo contra o Bahia. Imaginem só no Campeonato Baiano, na primeira semana que eu fui treinar, que eu passei a jogar realmente profissional, porque aí já né, juniores com condição de jogar no time profissional. E eu fui no banco do jogo contra o Sport Clube Bahia. Mais ou menos uns 20 minutos do segundo tempo, 25 do segundo tempo do jogo contra o Bahia. Antigamente, não sei se vocês lembram, iam um goleiro na reserva, um zagueiro ou lateral, um meia, um atacante. Eram 5 jogadores só, um goleiro e 4 de linha. E aí o lateral esquerdo foi expulso e ele me botou no lugar do lateral esquerdo. Normal, não tinha jogada pelo meu lado, acabou o jogo, tranquilo, beleza. No outro final de semana, a gente ia pegar o Vitória, com o Bebeto, com aquele timaço do Vitória, né? Vitória tinha um timaço dos juniores. Também Pituaçu. Gente, ele me botou de lateral esquerdo. Eu fui uma vergonha, praticamente eu não peguei na bola. Quando chegou no vestiário no intervalo do jogo, ele gritou comigo, você tá parecendo uma vela branca, o que é que está acontecendo com você? Mas eu não sabia, eu não tinha noção de profissionalismo, né? De jogar em profissional, de jogar de lateral esquerdo. Eu sei que eu tomei um passeio no jogo, praticamente não peguei na bola, mas ele entendeu, porque eu era atacante e ali eu fui jogar de lateral esquerdo. Foi assim que começou a minha história a jogar de zagueiro no profissional. Eu digo sempre que talvez se eu tivesse sido jogador de ataque no profissional desde o início, eu teria uma outra história dentro do futebol. Vocês vão saber daqui para frente como é que foi, na real, a minha história como zagueiro de futebol. Eu vou explicar para vocês, como eu falei, eu não quero cansar vocês. Então, por dia eu vou fazer mais ou menos 15 minutos, essa média aí, para não cansar vocês. E a partir daí, eu não mais joguei de lateral esquerdo, aí sim eu fui jogar ou de zagueiro central ou de quarto zagueiro, mas vocês vão saber toda a minha história, tem alguns detalhes interessantes no meio disso tudo, e eu vou ter o prazer de contar para vocês a história seguindo do Botafogo, que eu fiquei 2 anos, depois como é que eu fui parar no Vitória, tudo isso eu vou ficar contando para vocês aqui. Então, aos poucos, eu quero que vocês me conheçam até eu chegar em rádio, Vou contar a minha história de rádio,
até a gente poder trocar essa ideia no dia a dia, comentando sobre futebol, principalmente sobre o nosso futebol da Bahia, sobre Vitória. Tá bom, gente? Grande abraço, prazer tê-los aqui no meu canal do Dito Lopes no YouTube. Grande abraço, beijo no coração.